Olá, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês vários tipos de multímetro, né? E como fazer a leitura neles, né? Então, entender para que serve cada item dessa escala aqui, né? Então, você tem aqui corrente, resistência, tensão contínua, tensão alternada. Aqui vai ter capacitância, frequência, corrente alternada, ganho de transistor. Então, cada equipamento que faz essas medições, tem uns que tem mais, como diz, mais opções de medições e tem alguns que tem menos, mas nos casos mais gerais, como medir tensão de bateria, corrente de bateria, né? Corrente consumida, corrente elétrica consumida de uma bateria, né? Então, tudo isso você pode fazer com alguns multímetros. Aqui temos um exemplo simples, né? Então, esse aqui foi o meu segundo multímetro. O primeiro eu já não tenho mais, mas aqui foi o segundo multímetro. E uma das qualidades dele é a medição de capacitância e frequência. Então, essas duas coisas, dependendo do multímetro, de alguns multímetros não tem. Já o ganho, a corrente contínua, a resistência e a tensão contínua, isso aí é comum, né? Aqui é um outro tipo de multímetro, então esse multímetro aqui é um multímetro analógico. Então ele também faz as medições aqui DC, tá vendo aqui que aqui no caso DCV é tensão contínua, né, direct current. Aqui ohm, está escrito ohms aqui, então nesse caso aqui é a medida de resistência, então aqui é 1K e multiplicado por 10 multiplicado por 1K. Aqui é a corrente DC, então a corrente em miliamperes, então aqui você pode ter 0,5 miliamperes, 50 miliamperes ou 500 miliamperes. Já aqui está escrito ACV, então nesse caso o ACV aqui representa uma corrente, não, desculpa, uma tensão alternada. Então aqui é onde nós utilizamos para medir as tensões da rede elétrica. Então você pode começar medindo 10 volts, 50, 250 e 1000 volts. Para medições de corrente alternada, para qualquer das medições, o conveniente é que você comece sempre pela maior escala, né? Então aqui é a escala de 1000 volts. Mesmo que a tua tensão na tomada seja 127 ou 220, sempre comece com a maior escala. Então aqui temos esses dois multímetros aqui, mas esse daqui ele tem capacitância e frequência. Esse outro multímetro aqui, a parte interessante dele é que ele é semelhante ao outro, né? Então só exibindo ele aqui. Deixa eu pegar aqui o cantinho. Então aqui ele também mede esse 2000 Fahrenheit aqui, ele mede capacitância. A diferença é que aqui ele também vai medir indutância, então milihenry e henry, ganho de transistor. Aqui, daqui até aqui em branco aqui representa a tensão contínua. Já do 750 até 200 milivolts, que é esse segmento amarelo aqui, ele representa tensão alternada, então V e o sinal de alternado. Esse pequeno intervalo aqui representa a corrente contínua, então de 20 amperes, miliamperes e microamperes. Esse intervalo amarelinho aqui representa a corrente alternada, microamperes, miliamperes, 20 amperes. Já esse branquinho aqui sozinho, você consegue medir frequência até 20 MHz. Aqui é um teste de diodo e continuidade. Então, eu estou querendo ver se o fusível está aberto, né? Ele é cerâmico, eu não consigo ver internamente. Então, você pode usar o teste de continuidade. Essa outra faixa daqui até aqui, ó, representa a resistência. Então, você pode começar a medir aqui 200 ohms, 2 km, 220 km, 200 km, 2 mega ohms, 20 mega ohms e 200 mega ohms. Também há a opção de fazer a medida de temperatura, então Celsius ou Fahrenheit. E aqui
o conector para o ganho de transistor que é dado aqui. Então esse aqui é um pouquinho mais completo. Então nesse caso aqui, se eu estou trabalhando com indutores, eu tenho essa opção de utilizar esse multímetro. Se for só capacitância, frequência, esse daqui já dá conta. Se for apenas tensão, outras coisas, esse daqui dá conta. Se eu tiver alguns equipamentos, eu também posso utilizar esse daqui para obter o valor de indutância e capacitância, mas vou precisar de uma fonte de corrente alternada para trabalhar com as reatâncias, né? Então, mas diretamente esse consegue medir capacitância, esse indutância. Esse daqui também é um multímetro, só que ele vem na forma de alicate, então no caso aqui para medir corrente, né? Então, ó, ele também tem a opção de aqui detectar, no caso, se está passando ou não energia por um certo cabo, porque ele vai gerar o cabo gera um campo magnético, então ele vai conseguir identificar. Tanto esse quanto esse MD6130, esse MD6130, eles trabalham com medidas True RMS para tensão e corrente. Já esses dois aqui são tensão média, né? Desculpa, o analógico, o amarelinho aqui, né? Esse daqui é tensão média. Então eu posso trabalhar aqui com frequência ou duty cycle. Aqui resistência, teste de continuidade e teste de diodo. Capacitância em milivolts, posso trabalhar aqui. Aqui tensão contínua alternada, corrente contínua alternada. Isso daqui é na garra, então para eu medir, não tem como medir corrente aqui com as pontas de provas. Então sou obrigado a medir corrente contínua ou alternada aqui na garra. Então aqui também corrente contínua. Então esse daqui é muito utilizado para vou ver no caso ali a partida de um motor ou ver um barramento, medir a corrente de um barramento. Então esse daqui é bem mais eficiente, porque eu não preciso seccionar o cabo. O cabo passa aqui e eu meço só um cabo. Já tanto este quanto este multímetro, eu sou obrigado a seccionar o cabo para poder fazer a medição, ou utilizar de algum transformador de corrente, né? E por último, esse daqui é um multímetro da Hantek, foi o último que eu adquiri. A parte interessante dele é que ele pode ser utilizado como multímetro, então tem a opção de amperes, miliamperes, tensão, resistência, capacitância, teste de diodo, teste de continuidade. Então ele é um pouco mais, como diz, tá sem bateria. Então vou ter que fazer depois um vídeo só com ele. Então nesse caso aqui ele vai ter tudo que esse daqui faz, esse amarelinho faz. A diferença é que eu tenho um visor mais completo, né? Então dessa forma eu tenho um controle maior sobre a informação. E eu posso pegar essas informações e enviar para o computador, né? Então vamos utilizar esse daqui como forma de entender como obter as medidas em várias escalas, né? Então vou ligar ele. Então aqui eu liguei ele. Nesse caso aqui, só vou colocar aqui algo para ele levar o multímetro. Então no caso aqui, esse multímetro aqui, nós estamos na escala de teste de continuidade. Então aqui eu vou escolher, ó, então sempre o common, que é o comum, nós vamos usar o plug preto. Então o plug preto vai no comum. Então o comum é a base para você medir todos os outros. Só deixa eu tirar aqui, ó. Então é sempre, ó, o comum com esse para medir a indutância e miliamperes. O comum com esse é para medir os 20 amperes. O comum com esse você vai poder medir a tensão, resistência, frequência, temperatura, capacitância,
teste de diodo e continuidade. Então essa é a opção, né? Então nós colocamos o positivo aqui, ok? E aí a partir dessa conexão, nós vamos fazer a escolha. Então, como está aqui na medida de teste de continuidade, então eu vou usar esse conector aqui, ó. Então esse plug aqui. Então o teste de continuidade é para ver se tem continuidade, ó. Então vamos pegar aqui um fusível. Então tem vários fusíveis aqui. E aí nós queremos identificar quais que estão bons e quais estão ruins, né? Então eu tenho alguns aqui. Vou tirar eles aqui e vamos fazer um teste. Vou pegar esse pequenininho aqui, conectar aqui e conectar aqui, ó. Quer dizer que esse fusível está bom. Se ele não fizesse algum barulho, ele aqui também está bom, ele estaria queimado. Deixa eu ver um aqui, esse grandão aqui. Vamos ver se ele está ok. Parece que está ok. Também está ok. Então o teste de continuidade serve para isso, para você verificar se tal se tal fio ou conector está fechado, né? Então não. Então, toda vez que você precisar detectar se ele está fechado, muitas vezes, eu quero saber se a chave está corretamente seccionando, né? Então vamos pegar aqui um exemplo aqui de essa chave aqui, ó. Daqui é um fim de curso, aperto. Então eu tenho aqui, vou colocar o comum no meio, vou verificar. Não está está seccionado. Cliquei, fechou. Então é normalmente aberto aqui. Já se eu colocar no outro, acho que deixa eu ver aqui, se o último em relação normalmente fechado, pressionei e abriu. Normalmente fechado, pressionei e abriu. Já em relação a esse, está aberto, pressionei e fechou. Então dessa forma você pode verificar se uma chave está corretamente está funcionando. Eu tirei a chave do circuito, quero ver se ele está funcionando. Isso também pode ser feito com medindo a resistência, né? Então ele aqui se ele está fechado, a resistência é próxima de zero. Se está aberto, a resistência é infinita. Então para isso que serve essa opção. Outra, aqui também nós temos a opção ali de trabalhar com o medida de diodo. Então, por exemplo, se você tem um diodo, é um dispositivo não linear. Então, aqui um exemplo de um diodo. Esse aqui é o IN4007 ou 4004. Então, esse aqui é um diodo. É um dispositivo que sempre tem uma marquinha pretinha de um lado ou uma cor para marcar, que é o catodo. Então aqui, ó, vamos testar. Aqui está marcando como teste de continuidade. E agora vamos para o teste de diodo. Então eu coloco aqui. O positivo o negativo é no lado que tem a marquinha, né, que seria o catodo. E aqui o vermelhinho é onde não tem a marquinha. Então ele está falando que a queda de tensão sobre esse diodo é de 0,612. Então é de 0,612 volts ou 612 milivolts. Então, para isso que usa essa opção aqui do multímetro. Agora vamos para as escalas de resistências. Então a escala de resistência começa aqui em 200 ohms, vai até 200 mega ohms. E novamente continua sendo utilizada essa opção aqui, ó.
ok? Então, exemplo de resistências, aqui ó, um exemplo de resistência que vocês podem encontrar em alguns equipamentos, né? Então são componentes dessa forma. Vamos pegar um desse e um verdinho. Então, 2 resistores para fazer as medidas. Então, se eu estou nessa escala, vou usar sempre a maior. Vou começar em 200 megaohms. Aqui quer dizer que está um circuito aberto, então a resistência é como se fosse infinita. Quando nós conectamos, ele vai falar qual que é a escala. Olha lá. Então deu 0, quer dizer aqui que é muito menor do que 200 megaohms. Como é resistência, você pode mudar de escala para outra escala sem precisar retirar, desligar o circuito. Desligar o circuito seria isso daqui, ó, tirar uma das pontas de prova. Então no caso, em ohms não tem problema. Então vamos 200, aqui 2 mega, 200 kΩ, ó, já deu 0.1. 20 kΩ já deu 0.01. 2 kΩ já deu 0.103 e 200. Então esse resistor aqui é de 100 ohms, que seria o marrom, preto e marrom. Então, para resistência, para medir esses tipos de resistores aqui, você usa essa escala de resistência definida por ohm. Vamos ver esse outro aqui, ó. Esse outro acho que a resistência é bem menor do que 1. Aqui dá 11,5 ohms. Então, um exemplo de medidas de resistência. Você pode ter resistores maiores ou menores. Então, aqui um exemplo de resistores retirados de alguns circuitos, né? Vamos ver um que tem uma resistência alta aqui. 100 ohms, 4K7. Esse aqui é um que tem resistência alta. Então, a resistência desse aqui é alta. Vou colocar aqui, ó. Ficou uma resistência alta, então vou subindo. 2, 20, ó. No equipamento estava falando que ele tem 4K7, então 4.700 ohms. Como ele tem um erro aqui, pode ter um erro de 10%, então quer dizer que 10% ali seria o pior caso. 10% de 4.700 dá 470, né? Aproximadamente 470. Então, já dá ali próximo de 5.000. Então, conseguiu medir uma resistência que não estava aqui na escala de 200 ohms, já está na escala de 20 ohms, porque é de 2 kΩ, não consegue medir algo acima dele, né? Então, por isso que a gente passou. Então, nós já medimos agora, sabemos quais equipamentos, quais dispositivos que podem ser medidos por resistência. Eu também posso medir a resistência aqui dessa chave. Então, exemplo, ela está aberta, resistência infinita. Pressionei o botão, resistência tem que ser próximo de 0. Então, vamos lá em 200K. Resistência próximo de 0, deu 3.02. Por quê? Por causa do cabo e também por causa do contato. Certo? Então, o multímetro também na escala de medida de resistência pode ser utilizado para verificar se tal chave está atuando de forma correta ao fechar contato, né? Então aqui temos a escala de temperatura. Eu posso colocar o equipamento, aqui no caso aqui de temperatura, vem um dispositivo com ele para fazer a medida de temperatura. Eu só não vou encaixar, mas é só pegar aqui e colocar aqui, ó, o comum, o preto é o comum, e esse vermelho aqui vai aqui nessa medida, e aí aqui você coloca o pininho aqui em contato com a parte onde você quer medir a temperatura, né? Esse pontinho aqui, deixa eu só tirar para vocês possam ver. Então, esse elemento aqui vai ficar em contato com a região onde você quer mensurar, medir, desculpa, a temperatura. Então, não vou dar muito tempo, porque é pouco utilizado. Então, vamos agora para a medida de capacitância. Então, se você tem um capacitor, então deixa eu pegar aqui um exemplo de capacitor. Então, você tem vários tipos de capacitor, então eu vou começar com um bem parrudo. Então, aqui é um capacitor aqui de
680 microfarad. Então esse aqui é um capacitor eu comprei para trabalhar com inversor de frequência, né? Então ainda não estou no projeto, mas dá para ver que é uma capacitância. E aí eu só preciso o quê? Conectar. Antes de conectar, tenho que ter certeza que esse capacitor está descarregado. Eu coloquei a mão aqui porque eu sei que está descarregado, mas se eu não soubesse que estivesse descarregado, eu teria que pegar um resistor, tomar cuidado e ligar entre os contatos, e de preferência não segurar com a mão, tá? Porque se ele tiver carregado ali, desculpa, deixa eu mostrar aqui, se ele tiver carregado, ele vai descarregar toda essa energia sobre o resistor. O resistor tende a aquecer, então pode queimar a mão. Então fazer isso com outro equipamento. Mas eu só estou mostrando que na hora que for fazer medida de capacitância, tem que descarregar o capacitor. Não coloque uma chave de fenda para não gerar um estrago maior, porque no caso a chave de fenda, a resistência é muito alta, desculpa, muito baixa, próximo de zero, então seria um curto-circuito nos pinos, e aí estragaria o teu capacitor. Então eu sei que está descarregado. Aqui, ó, esse daqui representa o sinal de menos, então eu vou colocar aqui o plug que está associado ao contato ao pino com, e o positivo eu coloco no outro que não está associado ao pino com. E espero fazer a leitura. Então ele está fazendo aqui a leitura. 633 micro-ohms. Então se a gente olhar aqui, ó, está marcando, tem o mesmo sinalzinho aqui, ó, de micro. Ó, opa, esse sinal de micro aqui, ó, está aqui, ó. Então microfarad, microfarad. Aqui está marcando 680, aqui está marcando 632, né, 631. Então tem um pequeno erro ali, um certo em relação ali. Mas você já tem que prever isso nos projetos, né? Então, quer medir capacitância? Esse multímetro tem a capacidade. Outros, esse daqui, 3.300, esse aqui é muito alto, deixa eu pegar um aqui. Então, outros capacitores que a gente encontra ali em circuito. Aqui um outro exemplo de um capacitor encontrado em circuito. Esse daqui é um capacitor de 4,7 microfarad por 400 volts. Então vou aqui abrir os pinos dele e vou ligar novamente. Eu verifico se tem tensão ali, sempre descarregar o capacitor, porque senão você pode estragar o teu multímetro. O pino preto na marcação aqui, ó, preto. Então o pino preto aqui. E o outro é o pino vermelho aqui. Estava marcando 4,7 microfarad. Vamos ler ali, ó. 4,6, próximo de 4,7. Então, e aqui ele marca, ó, microfarad. Então dá para ver microfarad. Então, ok, funcionou. Vamos para a escala agora de Henry. Vou começar. Henry é maior do que mili-Henry, então nós vamos usar a escala de Henry. Henry é para trabalhar com indutores, transformadores, para medir a parte de indutância. Então, capacitância é para capacitores, indutância era para indutores. Então, deixa eu pegar um indutor um pouco mais que a gente encontra. Então, vamos pegar este. Vamos pegar um transformador e um indutor ferrite. Deixa eu ver, acho que esse transformador deve estar bom. Então, vamos para... Aqui é um transformador de ferrite usado em muitas fontes. Esse daqui é de uma fonte de um Xbox. Certo? Então, vamos fazer a medição aqui dele. Então, eu estou ali em Henry. Então, eu usei sempre a maior escala. E vou conectar aqui, ó. Vou conectar neste último e neste. Opa! Ah, só esqueci. Temos que fazer uma pequena modificação. Quando estivermos trabalhando com Henry ou mili-Henry, temos que estar trabalhando nesta posição, porque aqui mede indutância. Então, tem que tirar daqui e colocar aqui. Agora sim. E aí vamos conectar os pinos. Eu vou conectar nesse.
Ele está falando que esse transformador, nesses dois pinos, tem-se 6,92 Henry. Agora nesse outro, tá aberto esse contato aqui, então tá ligado em outro conector. Esse daqui também, porque dá para ver, desculpa, dá para ver aqui pelo tipo de fio, né? Então aqui é diferente daqui. Então para eu saber, eu vou medir aqui, aqui vai dar certo. Está dando próximo de zero. Então, como eu estou trabalhando com um dispositivo passivo, eu posso mudar aqui. Eu vou mudar para milihenry. Então, aqui está próximo de 0 milihenry. Então, ele não conseguiu medir. Então, pode ser nano. Aqui está muito baixo. Vamos para o outro lado. Então, aqui e aqui. Vou subir, porque está falando que a indutância é maior. Aqui a indutância está muito maior ainda do que... Ou ele está aberto, né? Deixa eu só ver para outro lugar aqui. Aqui próximo dado. Está próximo de zero, então acaba ele não conseguindo medir. Mas quando você, ou no caso aqui nós iríamos medir, ou também pode colocar outro indutor no paralelo. Então aqui esse outro transformador. Então ali nós vimos até agora dois transformadores. Esse aqui está próximo de zero também, então dá para ver que a quantidade de fio é muito pequena, então logo a indutância é muito baixa. Então aqui deu uma indutância de 1,47 milihenry. Esse daqui são os indutores de filtro que a gente encontra em fontes, né? Então vamos medir aqui a indutância dele. A indutância dele está próximo, é 1 milihenry. Então o pessoal usa esses indutores dessa forma aqui para filtrar frequências altas que estão chegando no equipamento, né? Então, ó, 1 milihenry, então está bem balanceado. Então, esse daqui é um exemplo de indutor. Um outro exemplo de indutor que se encontra muito em placas, em circuitos. Então, esse aqui tem 9,78 milihenry, então possivelmente deveria ser datado como 10 milihenry, né? Tá aqui em cima, tá marcando 103. 103 é 103, deixa eu ver. 103. Então se daria ali os 100 milihenry. Não, daria 10 milihenry. Aqui. 10 milihenry. Só confirmar aqui. 10 milihenry, que dá 103. 10 vezes 10 elevado a 3. 10 elevado a menos 3. Então aqui nós temos os indutores. Então os indutores ficam nessas duas escalas. Então aqui, vou fazer aqui o ganho de transistor com um BC639. Então aqui, ó, dá para ver que o case está falando que o 1 aqui é o emissor, o 2 é a base, desculpa, o 2 é o coletor e 3 é a base. Então nós temos aqui nas extremidades 1 é o coletor, 1 é o emissor e 3 é a base. Então 1 emissor, 2 o coletor, emissor, coletor e base, tá? E essa parte plana para frente, ok? Então, como já sabemos aqui que, só para confirmar, vejam ali que ele é um transistor NPN. Então ele é um transistor NPN. Então nós sabemos que ele é um NPN. E o número 1 é o emissor. Então voltando lá para o multímetro. Então é NPN em cima e nós sabemos que esse pino número 1 aqui, esse primeiro pino aqui, ele é o emissor. Então temos emissor desse lado e desse lado. Vou colocar assim para ver como vai ficar. 1 é o emissor, o 2 é o coletor. Então se o 2 é o coletor, eu tenho que colocar o contrário assim, ó.
Então aqui está marcando que é um ganho de 247 para esse transistor. Se nós olharmos o datasheet, lá no datasheet ele está falando os possíveis ganhos. Então vamos descer aqui, ó, que seria o HEF. Ó, então DC Current Gain. Então aqui é o ganho, ó, HFE. Então HFE. Aqui, ó, HFE. HFE. E aqui ele está falando HFE. Então esse ganho ali que ele está mostrando, ele está falando que está girando aqui, ó, o mínimo 25, 40, vai depender. No nosso caso aqui é o 639. Então 639 o ganho mínimo 40 e o máximo 160. Então, como nós tínhamos lá um ganho de 248, né? Então ele poderia ser um outro modelo, que aqui poderia estar em 250, né? Certo? Então vai depender da marca, depender também do dispositivo, né, da produção. Então, ganho de transistor, a gente pega um transistor, encaixa ali, vê como é a disposição dos pinos, né? Depois disso, nós temos aqui a tensão contínua. Então, exemplo de tensões contínuas, podemos usar baterias, né? Eu tinha bateria aqui em cima, aí a gente... Ah, tá aqui a minha bateria. Por exemplo, você tem uma bateria ali de no break. Esse caso aqui é um exemplo de uma bateria no break. Eu estou aqui com uma tensão de 12 volts, né? Então 12 volts, 7 amperes hora. Então se eu quero medir tensão contínua, vou estar trabalhando com essa medida aqui. Então aqui, ó, sempre vou usar a maior. Então sempre comece em 1000 volts, porque você não sabe qual que é a tensão ali. Se a tensão você colocou para medir 20 volts e a tensão ali tem 40 volts, você vai queimar o teu equipamento. Então, ó, o pino preto, a garra preta no negativo e a garra vermelha no positivo. 1000 volts, vamos ver. Ó, ele não deu nada, então eu vou fazer aqui, eu vou desligar a ponta de prova e vou colocar lá em 200. Não deu nada, vou colocar em 20. Opa, vou queimar meu equipamento aqui, eu estou trabalhando aqui em 20. Opa, vou colocar em 200. Eu já quero queimar meu equipamento. Olha lá, 11.2 em 20. 11.21. Não posso colocar em 2 agora, por quê? Porque é maior. Então aqui essa bateria está disponibilizando 11,21 volts. Ok? Aqui eu estou com duas pilhas usadas, então vamos medir a tensão dessas duas pilhas. Aqui está marcando negativo, vou colocar essa ponta. E aqui em cima está marcando positivo. E aí vamos fazer a leitura ali, ó. 1.36. Vamos ver uma bateria boa. Então temos aqui uma bateria boa. Vamos mensurar, vamos medir aqui. Então, negativo, positivo. Uma bateria boa está dando 1.61. Então, dessa forma, nós conseguimos medir a tensão contínua. Então, tensão contínua, você usa a escala de tensão contínua como é dada aqui, ó. Vamos agora para a tensão alternada. Essa é um pouco mais, que dá mais medo. Então vamos colocar aqui na escala de 750. Vou pegar uma outra ponta de prova aqui, que é uma com essa ponteira diferente. Vou retirar aqui, então vou deixar ela aqui. Tirar aqui, vou colocar essa outra aqui, porque nós vamos conectar na tomada. Okay? Então aqui positivo para medir tensão, certo? Então nós estamos medindo tensão aqui. E aqui vamos o comum. Tá? Então eu estou na escala de 750 volts.
Então, quando necessitamos medir tensão, né, então nós utilizamos essa escala. Sempre confira, porque aqui o nível de tensão é maior, então há um perigo maior em ocorrer algum desastre. Então, ó, 750 volts, tensão alternada, o comum e aqui ligado na tensão. Então, aqui ele já está falando que ele está trabalhando com tensão alternada, true RMS, e aqui volts. Então nós colocamos aqui para medir. Então aqui eu estou em Santa Catarina, aqui o nível de tensão é 220 RMS, então 228, então está ok a tensão aqui na rede. Então, quando você estiver trabalhando com tensão alternada, sempre comece com o maior. Eu não posso usar 220 aqui em Blumenau, por quê? Porque aqui, ó, se é 228, se eu colocar em 200, eu vou queimar o equipamento, né? Porque não tem fusível interno aqui, pelo manual não lembro, mas não tem fusível para esse nível de tensão, para a corrente tem. E aí, nós temos a corrente contínua, então vamos fazer um teste aqui com a corrente contínua. A corrente contínua nós podemos fazer um teste com aquela bateria que eu já estava aqui. Então nós temos aqui a bateria e queremos medir a corrente que está passando sobre um certo elemento, né? Então aqui. E aí, como nós vamos trabalhar com corrente, nós temos as duas opções, miliamperes ou 20 amperes. Vamos usar de 20 amperes, que é a máxima, porque nós não sabemos. Então, a corrente elétrica, eu nunca posso medir ele como se fosse uma tensão, colocar os dois conectores lá. Para medir corrente elétrica, eu preciso fazer o quê? Eu tenho que pegar um elemento que eu estou usando ele para saber qual é a corrente que está passando sobre ele, então eu pego um elemento. A outra ponta de prova eu coloco no terra aqui, no caso aqui seria o negativo, e a outra ponta que seria conectar direto, você não pode conectar direto, o que você vai fazer? Você vai ligar aqui. Só que nessa escala aqui nós estamos em miliamperes e nós vamos usar amperes, então tem que passar aqui para 20. Ó. Então quer dizer o quê? Que é como se a tensão estivesse saindo pelo positivo, passa pelo resistor, o resistor que vai gerar essa corrente, passa por este plug aqui e depois volta para a bateria. Então você tem um fluxo, um deslocamento de elétrons ali, né? Então isso é a corrente. Então quando nós estivermos fazendo dessa forma, eu tenho que sempre, para medir corrente, tem que seccionar o circuito. Certo? Então vou colocar aqui, ó, então com 20 amperes, coloquei um resistor, vamos medir a corrente. A corrente que ele está falando que é 0,06 amperes. Então, se eu sei que a corrente é baixa, eu posso trabalhar na escala de miliamperes. Então, vou para esta daqui e uso agora miliamperes. E coloco ali, ó. Lá, 79,9, ali 80, né? 81 miliamperes. Então essa seria a corrente que está sobre esse resistor. E ele dá uma aquecidinha pequenininha. Né? Então é assim que se mede corrente. Se você não quer seccionar o teu dispositivo, você pode usar o alicate amperímetro. Então vamos fazer o teste com o alicate amperímetro. Então, se a gente quer saber a corrente, eu pego um dos circuitos aqui, deixa eu só pegar o negativo aqui, ó, passo por aqui e escolho a escala de corrente. No caso aqui seria corrente contínua. Deixa eu zerar aqui. Aqui ele está marcando 0,12, 0. Então ele tem um pequeno... Porque esse daqui é para trabalhar com corrente alta. Então se eu estou trabalhando com corrente baixa, ele tem uma oscilação muito alta. Né? Mas dá para ver que
84 miliamperes, é a mesma coisa. Deixa eu mudar aqui de escala. Aqui, range. É 0.2. Então, dessa forma aqui, dá para ver que você pode usar um alicate amperímetro, que é a vantagem que você não precisa seccionar o circuito, né? Mas quando você pode seccionar, você usa um multímetro normal mesmo. A corrente em amperes seria o mesmo processo. Não vou fazer aqui, mas segue o mesmo procedimento. Você vai pegar uma tomada, vai ligar um pino em uma extremidade, o teu elemento em outra, e aí conecta aqui e liga, né? Certo? Só tomando cuidado para não tomar choque. Então a função do multímetro é isso, é mensurar grandezas, tensão, corrente elétrica, resistência, no caso ali, capacitância, indutância, ganho de transistor. Então, são grandezas associadas a elementos da parte elétrica e eletrônica. Tá? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo e deixe nos comentários o que poderia ajudar nessa parte do uso de equipamentos elétricos, né? Elétricos e eletrônicos. Então, até mais.